Olá! Hoje o tema é Maria Madalena. Como posso agradecer pelo que fez por mim? Lucas, capítulo 8, os versos 2 e 3, é onde meditaremos um pouco mais sobre a importância de Maria Madalena na história de Jesus e Jesus na vida dela. Diz assim: aconteceu que depois que Jesus andava de cidade em cidade pregando o evangelho, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e tantas outras como Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e outras que com seus bens ajudavam a Jesus e aos seus discípulos. Ela foi liberta por Cristo. Era atormentada por demônios, Maria Madalena. E nós fomos libertos por Cristo de alguma forma, como Maria Madalena. Seja de vícios, seja de concepções equivocadas que nós criamos na nossa mente, mas nós temos certeza de que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo e Ele opera sempre nas nossas vidas. Agora nós vamos para Marcos, capítulo 15, no verso 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então Maria Madalena estava sempre por perto, especialmente nesses momentos difíceis pelos quais Jesus passou, e ela se sensibiliza. Ela sabe que ele é o Rabi, é o mestre dela, e é o Messias tão aguardado. O tanto que ele fez por ela, o mínimo era zelar por ele, tanto que estar por perto, observando onde ele foi posto, desde essa questão também da crucificação. Maria Madalena estava presente todo o tempo, e as outras mulheres também, que acompanhavam Jesus, elas estavam também por perto. Mas Maria Madalena tomou um significado ainda mais profundo. À medida que vamos meditando na palavra, nós vamos entendendo o quanto que o amor, a graça de Cristo mudou a sua história. Vamos agora para Mateus, capítulo 27, o verso 61. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e outra Maria, em frente ao túmulo. Elas sabiam da promessa que Cristo disse, que ao terceiro dia ressuscitaria. E elas estavam aguardando também para, de alguma forma, cuidar do corpo de Cristo, fazer toda uma preparação com óleos. E nós sabemos que esse cuidado de amor para com Jesus é um sentimento de gratidão. Essa Maria Madalena e dessas outras mulheres também tinham um coração agradecido. Acredito que você também tem um coração agradecido a Deus pelo que Ele fez e ainda tem feito na sua história. Como você era antes de conhecer Jesus? Como você está hoje? Há tantos motivos para agradecer, não é mesmo? Vamos para Marcos capítulo 16,
o verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E a partir dela, ela foi anunciando àqueles que tinham sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditavam. A mulher, no contexto do Oriente, não é muito bem recebida, e ter uma mulher falando a respeito de algo assim, eles não acreditaram. E é muito interessante para um contexto atualizado nosso, que falam que Jesus que é machista, né? Jesus é machista, uma mulher noticiando o maior dos eventos, que Jesus morrer na cruz é um fato, é um propósito que ele veio cumprir, mas ele venceu a morte. O ápice é a ressurreição, meus queridos. E ela viu, Maria Madalena viu, e em João, capítulo 20, ele descreve um diálogo muito importante entre Jesus e Maria Madalena, verso 11. Maria, no entanto, ela permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Em outras passagens, porque procura entre os mortos aquele que vivo está. O verso 11, Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. E só depois desta pessoalidade de Jesus a chamar pelo seu nome, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que significa mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e ao Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Mas nós vimos anteriormente que eles não acreditaram. Mas mesmo assim, Maria Madalena estava entusiasmada com tudo o que ela viveu. E nós servimos a um Jesus que se importa com a nossa dor. Ele parou o processo que ele iria aos céus para que Deus testificasse do seu sacrifício, o glorificasse, para consolar uma mulher, Maria Madalena, que estava aflita, e teve esse pequeno diálogo, e ela o reconheceu quando ele a chamou pelo nome. Nós somos chamados pelo nome, pelo Senhor. E essa pessoalidade, essa proximidade, que é tão importante e relevante para as nossas vidas. Ele se importa comigo, ele se importa com você. Se você está passando por algum momento difícil, se alguém desacreditou de você, fala coisas ao respeito de você que não define como uma filha amada do Deus Todo-Poderoso, amada,
Você é amada do Senhor. À medida que nós, mulheres, mergulhamos mais profundamente nesse amor, o que os outros falam ou deixam de dizer perdem a importância diante do tamanho valor e importância que temos perante o Senhor. Não vou também deixar de mencionar dos nossos queridos e preciosos homens, que também têm sua relevância. Eu vi vários discípulos e nós entendemos nessa semana a respeito da importância de Pedro, ele ter aceitado a graça de Cristo, permitiu ser transformado, percebeu que ele ainda não estava pronto para o que Deus estava querendo o preparar, mas ele permitiu ser transformado por Cristo, ele se arrependeu. E Maria Madalena também se arrependeu de suas práticas anteriores erradas e permitiu viver sobre a graça, sobre a orientação do Rabboni, do Mestre, o Mestre dos Mestres, o nosso Senhor Jesus. E você está permitindo que Jesus Cristo transforme a sua vida de fato? Ele é o Senhor da sua vida. Ele esteve em momentos difíceis na sua história? Acredito que sim, e também nas vitórias. Passamos por momentos desafiadores aqui e alguns alegres também, para dar uma aliviada, não é mesmo? Mas maior do que só esperar por momentos bons, onde todo o contexto esteja favorável, nós servimos a um Deus que não precisa de circunstâncias favoráveis para agir na nossa vida, para tocar nos nossos corações, nos permitir sentir a sua presença. E assim nós vamos fazendo algo novo para a vida dos outros através muitas vezes do nosso próprio testemunho. Olha o testemunho dessa mulher alcançando a sua vida hoje. E que sua história de vida também alcance outras pessoas para Cristo. Amém? Vamos orar. Santo, 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 que todos saibam que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Cristo. Jesus que é pessoal, que entende as nossas dores, que viveu aqui sem pecar, mas para que pudesse nos socorrer nos momentos que nós necessitamos do Senhor, do seu direcionamento. Senhor Jesus, como Maria Madalena, nós estamos anunciando que o Senhor vive. E é porque o Senhor vive que nós cremos no amanhã e temos um coração agradecido por tudo que o Senhor fez e o tanto que a nossa história mudou. Estamos agora refletindo a nossa vida e entendendo que não há palavras para descrever, para agradecer o tanto de amor que o Senhor tem demonstrado nas nossas vidas. Santo Deus, que o coração grato seja um eco do testemunho, da esperança bendita que arde em nosso ser e que nós falamos com tanto amor, com tanto carinho para os outros. Pai querido, continue sendo o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.